Porque prosperidade verdadeira não é apenas dinheiro. Prosperidade é uma identidade, é uma forma de pensar, uma forma de reagir, uma forma de permanecer firme quando tudo parece contrário. E é exatamente por isso que a prosperidade testa você antes de chegar, porque aquilo que você recebe precisa encontrar alguém preparado para sustentar. Pense nisso. Quantas pessoas ganham dinheiro rápido e logo depois perdem tudo? Quantas pessoas recebem oportunidades gigantes e acabam desperdiçando? Quantas pessoas dizem que querem prosperar, mas na primeira dificuldade já desistem? Antes da conta bancária mudar, a mente muda. Antes das oportunidades aparecerem, a visão muda. Antes da realidade se transformar, a identidade se transforma. Mas existe um detalhe que poucas pessoas percebem. Essa transformação quase sempre acontece sob pressão. É quando tudo parece incerto, que sua mente começa a se reorganizar.
De um lado estão as pessoas que desejam prosperar. Do outro lado, estão as pessoas que decidiram prosperar. E existe uma diferença enorme entre desejar e decidir. Quem deseja, tenta; quem decide, continua. Quem deseja, para quando fica difícil; quem decide, encontra um jeito. E esse é o momento onde muitas pessoas passam pelo que Hill chamava de ponto de abandono. É aquele instante onde a maioria das pessoas desiste. Não porque seja impossível continuar, mas porque mentalmente elas acreditam que já tentaram o suficiente. Quando sua visão se fortalece, seus caminhos se abrem. Mas existe outro teste ainda mais profundo que aparece antes da prosperidade chegar. Um teste que poucas pessoas reconhecem. É o teste da identidade. E esse teste é ainda mais poderoso que o da persistência, porque ele envolve algo muito mais profundo. Envolve a forma como você enxerga a si mesmo. E no próximo sinal você vai entender por que muitas pessoas bloqueiam a própria prosperidade. Mas antes de continuar, escreve aqui nos comentários EUN, AECC, e para prosperar. Não é um desafio externo. Não é um problema financeiro. Não é uma dificuldade visível. É algo muito mais profundo. É um confronto interno. Napoleon Hill descobriu que antes da prosperidade se manifestar na realidade, muitas pessoas passam por um teste invisível chamado teste da identidade. Esse teste não pergunta se você quer prosperar. Ele pergunta algo muito mais profundo. Ele pergunta se você acredita que merece prosperar. E essa pergunta muda tudo. Porque uma coisa é desejar riqueza. Outra coisa completamente diferente é sentir que ela realmente pertence à sua vida. Hill observou algo curioso ao estudar milhares de pessoas. Muitas delas diziam querer prosperar, mas internamente carregavam crenças que sabotavam essa possibilidade. Algumas acreditavam que dinheiro é algo difícil. Outras acreditavam que riqueza é para poucos. Outras cresceram ouvindo frases como: dinheiro muda as pessoas. Quem fica rico é desonesto. Prosperidade não é para gente comum. Essas ideias vão se acumulando na mente ao longo da vida. E mesmo que a pessoa queira crescer, essas crenças continuam operando no subconsciente. Napoleon Hill dizia que o subconsciente não responde ao que você deseja. Ele responde ao que você acredita ser verdade. E é exatamente por isso que muitas pessoas chegam perto de grandes oportunidades e acabam sabotando tudo. Não porque sejam incapazes, mas porque internamente ainda não aceitaram aquela nova identidade. É como se a mente dissesse: isso não combina comigo.
Isso não parece ser para mim. Isso é grande demais para quem eu sou. E nesse momento a prosperidade começa a testar você. Ela começa a colocar situações onde você precisa agir como alguém que está pronto para subir de nível. Mas se sua identidade ainda é pequena, você recua. Napoleon Hill percebeu que o verdadeiro crescimento financeiro quase sempre exige uma transformação psicológica profunda. Você precisa começar a se ver de uma forma diferente. Precisa começar a pensar de uma forma diferente. Precisa começar a agir como alguém que está preparado para oportunidades maiores. Porque prosperidade não é apenas algo que você recebe. Prosperidade é algo que você sustenta. E aquilo que você sustenta precisa ser compatível com sua identidade. Imagine algo simples. Se uma pessoa que sempre se viu como alguém limitado recebe uma grande oportunidade, ela pode até aceitar. Mas dentro dela existe uma tensão, uma voz dizendo que aquilo não combina com ela. E muitas vezes, sem perceber, ela começa a tomar decisões que reduzem essa oportunidade. É o subconsciente tentando voltar para aquilo que parece familiar. Napoleon Hill chamava isso de um dos maiores desafios da mente humana. A mente prefere o conhecido, mesmo que o conhecido seja pequeno. É por isso que crescer exige coragem, porque crescer significa abandonar a antiga identidade. Significa abandonar a versão antiga de si mesmo. Significa aceitar que você está se tornando alguém diferente. E isso assusta muita gente, porque a prosperidade muda sua realidade, muda seu ambiente, muda suas responsabilidades, muda sua forma de pensar. E muitas pessoas dizem que querem prosperar, mas não estão prontas para essa transformação. Napoleon Hill percebeu que as pessoas que realmente alcançam grandes resultados são aquelas que aceitam evoluir. Elas não ficam presas à identidade antiga. Elas não ficam repetindo histórias do passado. Elas começam a construir uma nova versão de si mesmas, uma versão mais forte, mais consciente, mais disciplinada, mais confiante. E é exatamente nesse momento que a prosperidade começa a reconhecer essa mudança. Porque prosperidade não é apenas dinheiro. Prosperidade é expansão. Expansão de mentalidade, expansão de visão, expansão de capacidade. E quando sua identidade começa a crescer, sua realidade começa a acompanhar. Mas existe algo ainda mais interessante. Muitas vezes, quando você começa a mudar internamente, o ambiente ao seu redor começa a reagir. Algumas pessoas se afastam. Algumas criticam, algumas duvidam, algumas dizem que você está sonhando demais. Napoleon Hill dizia que esse também é um tipo de teste. Porque quando você começa a crescer, nem todo mundo ao seu redor cresce junto. E se sua identidade ainda depende da aprovação dessas pessoas, você pode acabar diminuindo seus próprios sonhos. É por isso que tantas pessoas recuam exatamente quando estão prestes a subir de nível. Elas sentem a pressão social, sentem a dúvida externa, sentem a resistência do ambiente e acabam voltando para a zona de conforto. Mas as pessoas que prosperam entendem algo diferente. Elas entendem que crescimento exige separação. Separação de hábitos antigos, separação de crenças limitantes, separação de ambientes que puxam para baixo. Napoleon Hill dizia que ninguém alcança grandes resultados mantendo a mesma mentalidade de sempre, porque prosperidade exige evolução. E evolução exige coragem. Coragem de pensar diferente, coragem de agir diferente, coragem de continuar acreditando mesmo quando outros não acreditam. E quando você atravessa esse teste de identidade, algo começa a mudar. Você começa a se sentir mais firme, mais seguro, mais alinhado com aquilo que deseja construir. E é exatamente nesse momento que novas oportunidades começam a aparecer, porque agora sua mente está preparada para reconhecê-las. Mas existe ainda outro teste muito poderoso que acontece antes da prosperidade chegar. Um teste que poucas pessoas percebem. É o teste da disciplina invisível. E ele acontece nos momentos onde ninguém está olhando, nos momentos silenciosos, nos hábitos diários, nas pequenas decisões que parecem insignificantes, mas que na verdade estão moldando o seu destino. E no próximo ponto você vai entender por que Napoleon Hill dizia que a disciplina é uma das maiores portas para a prosperidade. Mas antes de continuar, escreve aqui nos comentários: eu estou pronto para subir de nível. Porque quando você declara isso, sua mente começa a aceitar uma nova realidade. E muitas vezes, é exatamente assim que a transformação começa. Ele não vem como um grande desafio, não vem como um problema enorme. Na maioria das vezes ele aparece nas pequenas coisas, nos hábitos do dia a dia, nas decisões silenciosas. Napoleon Hill chamou isso de um dos filtros mais poderosos da prosperidade. O teste da disciplina invisível. Disciplina invisível é aquilo que você faz quando ninguém está olhando. É aquilo que você faz quando não existe aplauso. É aquilo que você faz quando os resultados ainda não apareceram. Porque qualquer pessoa consegue se esforçar quando existe reconhecimento. Qualquer pessoa consegue manter o foco quando tudo está funcionando. Mas a verdadeira disciplina aparece quando não existe recompensa imediata. Hill percebeu algo muito interessante ao estudar pessoas extremamente bem-sucedidas.
Elas tinham algo em comum. Elas continuavam avançando mesmo quando parecia que nada estava acontecendo. Elas continuavam estudando, continuavam planejando, continuavam melhorando, continuavam acreditando, mesmo quando o mundo externo ainda não mostrava resultados. Essa é uma das maiores diferenças entre quem prospera e quem apenas tenta prosperar. A maioria das pessoas trabalha motivada. Poucas pessoas trabalham comprometidas. Motivação depende do ambiente. Comprometimento depende da decisão. E prosperidade verdadeira responde ao comprometimento. Napoleon Hill dizia que as grandes fortunas quase sempre são construídas através de pequenos esforços, repetidos com consistência. Não é um esforço gigantesco feito uma única vez. É uma série de pequenas decisões feitas diariamente. Uma decisão de continuar, uma decisão de melhorar, uma decisão de persistir. E é exatamente aí que entra o teste da disciplina invisível. Porque nesse momento não existe plateia, não existe validação, não existe garantia. Existe apenas sua decisão interna. E muitas pessoas falham nesse ponto. Elas querem resultados grandes, mas não aceitam processos silenciosos. Querem crescimento, mas não querem repetição. Querem prosperidade, mas não querem construir os hábitos que sustentam essa prosperidade. Napoleon Hill dizia que o caráter de uma pessoa se revela nos pequenos comportamentos, nos detalhes, nas escolhas que parecem insignificantes, porque essas escolhas estão formando o tipo de pessoa que você está se tornando. E prosperidade responde ao tipo de pessoa que você se torna. Se você se torna alguém disciplinado, oportunidades começam a confiar em você. Se você se torna alguém persistente, resultados começam a aparecer. Se você se torna alguém comprometido, o crescimento começa a acontecer. Mas se a disciplina depende do humor, o progresso se torna instável, e prosperidade raramente permanece em ambientes instáveis. Hill dizia que uma das maiores forças do sucesso é a autodisciplina, a capacidade de controlar pensamentos, controlar emoções, controlar impulsos, controlar distrações. Porque o mundo moderno está cheio de coisas que roubam a atenção, coisas que desviam o foco. Coisas que parecem importantes, mas que não aproximam você daquilo que realmente deseja construir. E muitas vezes a prosperidade testa exatamente isso. Ela observa como você usa seu tempo, observa como você reage à frustração, observa se você continua avançando mesmo quando ninguém percebe. Porque a verdade é simples. Grandes resultados são construídos no invisível. Antes de um prédio existir, ele foi planejado. Antes de um negócio crescer, ele foi estruturado. Antes de uma mente prosperar, ela foi treinada. Napoleon Hill dizia que sucesso é sempre precedido por preparação. Nunca é algo que surge do nada. Sempre existe um período onde tudo está sendo construído nos bastidores. E esse período é exatamente onde muitas pessoas desistem. Porque elas confundem silêncio com estagnação. Confundem preparação com atraso. Confundem processo com fracasso. Mas as pessoas que prosperam enxergam esse período de uma forma diferente. Elas entendem que estão sendo preparadas, que estão desenvolvendo capacidades, que estão fortalecendo a mentalidade. E que quando a oportunidade aparecer, elas estarão prontas. Porque prosperidade não chega para quem apenas espera. Ela chega para quem está se preparando. Napoleon Hill dizia que a sorte favorece as mentes preparadas. Isso significa que aquilo que parece sorte, muitas vezes é apenas preparação encontrando oportunidade. E quando você passa pelo teste da disciplina invisível, algo começa a mudar dentro de você. Você começa a confiar mais em si mesmo. Começa a perceber que consegue continuar, mesmo sem validação externa. Começa a perceber que sua força não depende mais das circunstâncias. E é exatamente nesse ponto que muitas viradas começam a acontecer. Porque agora sua mentalidade se tornou estável. Agora sua identidade se tornou mais forte. Agora seu foco se tornou mais claro. Mas existe ainda um teste que é considerado por muitos o mais difícil de todos. Um teste que Napoleon Hill viu destruir sonhos e ao mesmo tempo criar grandes histórias de sucesso é o teste da dúvida. Aquele momento onde a mente começa a perguntar: será que isso realmente vai acontecer? Será que vale a pena continuar? Será que eu estou perdendo tempo? E no próximo ponto você vai entender por que superar esse momento é uma das maiores chaves da prosperidade. Mas antes de continuar, escreve aqui nos comentários: eu continuo mesmo quando é difícil. Porque essa frase revela algo poderoso. Ela revela decisão, e decisão cria destino. Existe um momento no caminho da prosperidade que é extremamente silencioso, mas também extremamente poderoso. É o momento da dúvida. Napoleon Hill dizia que a dúvida é uma das forças mentais mais destrutivas, quando ela se instala de forma permanente na mente de alguém. Mas ele também descobriu algo curioso. Quase todas as pessoas que estão prestes a viver uma grande virada passam por um momento de dúvida intensa. É como se a mente fosse colocada à prova. De repente, começam a surgir pensamentos como: será que isso realmente vai acontecer? Será que eu estou me iludindo?
Será que todo esse esforço vale a pena? Esses pensamentos aparecem de forma sutil. Às vezes surgem depois de um atraso. Às vezes surgem depois de uma frustração. Às vezes surgem depois de ouvir alguém dizer que aquilo que você quer é impossível. Napoleon Hill percebeu que a dúvida raramente aparece quando você está acomodado. Ela aparece quando você começa a se aproximar de algo maior, porque crescer exige sair do território conhecido. E quando você sai do território conhecido, a mente tenta puxar você de volta para aquilo que parece seguro. Esse é um mecanismo psicológico natural. O cérebro humano foi programado para evitar riscos, para evitar mudanças bruscas, para manter padrões conhecidos, mas prosperidade quase sempre exige quebrar padrões. Exige sair daquilo que sempre foi normal. Exige pensar diferente da maioria. Exige acreditar em possibilidades que ainda não são visíveis. E é exatamente por isso que a dúvida aparece. Ela é uma espécie de teste mental. Napoleon Hill dizia que a diferença entre quem prospera e quem permanece na mediocridade muitas vezes está na forma como a pessoa responde à dúvida. Algumas pessoas permitem que a dúvida se transforme em desistência. Outras pessoas transformam a dúvida em combustível. Elas usam aquele momento para fortalecer ainda mais sua decisão, para lembrar por que começaram, para reafirmar o propósito que carregam. Hill dizia que toda grande realização começa com uma ideia, mas se sustenta através de uma decisão. Ideias são frágeis, decisões são fortes. Ideias podem mudar, decisões criam direção. Quando você toma uma decisão verdadeira, ela não depende mais do humor do dia. Ela não depende da opinião das pessoas. Ela não depende das circunstâncias. Ela se torna parte da sua identidade. E quando algo se torna parte da sua identidade, ele começa a moldar sua realidade. Napoleon Hill observou que muitas pessoas abandonam seus sonhos poucos passos antes da virada. Isso acontece porque elas interpretam o momento de dúvida como um sinal de que deveriam parar. Mas muitas vezes, esse momento é exatamente o último teste. É o momento onde a vida pergunta: você realmente acredita nisso? Ou você apenas acreditava quando era fácil? É o momento onde a mente precisa escolher entre duas direções: a direção da desistência ou a direção da persistência. E essa escolha define mais destinos do que qualquer outro fator externo. Napoleon Hill dizia que a fé é uma das forças mentais mais poderosas que existem. Mas fé não é simplesmente acreditar quando tudo está funcionando. Fé é continuar acreditando, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. É continuar avançando, mesmo quando as evidências ainda não estão claras. É continuar construindo mesmo quando ninguém vê o que você vê. Porque aquilo que você acredita profundamente começa a influenciar suas ações. Suas ações começam a criar resultados. E esses resultados começam a transformar sua realidade. Mas tudo começa com uma decisão interna. Napoleon Hill dizia que o medo e a dúvida são dois dos maiores inimigos da prosperidade. Porque eles enfraquecem a mente. Eles reduzem a energia. Eles diminuem a clareza. Mas quando você decide continuar mesmo assim, algo poderoso acontece. Sua mente começa a desenvolver confiança. Confiança verdadeira. Não aquela confiança superficial que depende de resultados imediatos, mas uma confiança construída através da experiência. A experiência de continuar mesmo quando é difícil. A experiência de superar desafios. A experiência de perceber que você é mais forte do que imaginava. E quando essa confiança começa a crescer, a dúvida perde força. Agora sua mente está mais firme, mais clara, mais preparada para reconhecer oportunidades. E isso é exatamente o que acontece com muitas pessoas antes de uma grande virada. Elas passam por um momento de dúvida profunda. Mas quando atravessam esse momento, a mentalidade se fortalece, a visão se amplia, a identidade se estabiliza. E então, as oportunidades começam a surgir. Não porque a vida mudou de repente, mas porque a pessoa mudou. Napoleon Hill dizia que quando a mente está pronta, a realidade começa a responder, porque prosperidade não é apenas um resultado externo. Prosperidade é uma frequência mental. É um estado interno de clareza, do confiança. E quando você alcança esse estado, muitas coisas começam a se alinhar. Mas existe ainda um último ponto que poucas pessoas compreendem. Um ponto que Napoleon Hill considerava uma das maiores chaves da prosperidade. É o momento em que você percebe que todos aqueles testes tinham um propósito. Eles estavam moldando a pessoa que você precisava se tornar. E na próxima parte, vamos entender exatamente isso. Por que a prosperidade não chega apenas como recompensa? Ela chega como consequência. Mas antes de continuar, escreve aqui nos comentários: eu não desisto. Existe algo que poucas pessoas percebem quando olham para histórias de sucesso. Quando vemos alguém prosperar, parece que tudo aconteceu rápido. Parece que um dia a pessoa estava lutando, e no outro dia estava vivendo uma grande virada. Mas Napoleon Hill descobriu algo completamente diferente ao estudar a vida de milhares de pessoas bem-sucedidas. A prosperidade raramente chega de repente.
Ela chega depois de um período silencioso de preparação, um período onde a vida parece testar você de todas as formas possíveis. Testa sua paciência, testa sua persistência, testa sua disciplina, testa sua identidade, testa sua fé. E a maioria das pessoas não percebe que está atravessando esse processo. Elas acreditam que estão enfrentando dificuldades aleatórias. Mas, olhando depois, muitos percebem que aqueles desafios estavam moldando quem elas precisavam se tornar. Napoleon Hill dizia que antes de qualquer grande realização, existe sempre um período de aparente derrota. Um momento onde tudo parece travado, onde os resultados não aparecem, onde a mente começa a questionar se vale a pena continuar. E esse é exatamente o momento que separa dois tipos de pessoas: aquelas que param e aquelas que continuam. As pessoas que param acreditam que aquele momento representa o fim. As pessoas que continuam entendem que aquele momento faz parte do processo. Hill dizia que muitas pessoas estão a apenas alguns passos do sucesso, mas abandonam a caminhada porque não reconhecem o teste. Elas confundem a preparação com fracasso, confundem a pressão com bloqueio, confundem o processo com derrota. Mas as pessoas que prosperam enxergam algo diferente. Elas entendem que cada desafio está fortalecendo sua mentalidade. Cada dificuldade está desenvolvendo novas capacidades. Cada obstáculo está aumentando sua resistência. Porque prosperidade verdadeira não é apenas ganhar dinheiro. Prosperidade é tornar-se uma pessoa capaz de sustentar crescimento. É tornar-se alguém com clareza, com disciplina, com visão, com estabilidade emocional. Napoleon Hill dizia que o sucesso exige uma combinação poderosa de desejo ardente e persistência. O desejo define a direção. A persistência sustenta o caminho. E quando essas duas forças trabalham juntas, algo começa a acontecer. A mente se fortalece, a visão se amplia, a identidade se transforma. E então, quase de forma inesperada, as oportunidades começam a aparecer. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Napoleon Hill dizia que quando a mente de uma pessoa se torna alinhada com a prosperidade, ela começa a reconhecer caminhos que antes não conseguia enxergar, começa a perceber oportunidades que antes passavam despercebidas, começa a agir com mais confiança, com mais clareza, com mais decisão. E essas ações começam a produzir resultados. Resultados que, para quem olha de fora, parecem sorte, mas para quem viveu o processo, parecem consequência. Consequência de persistir. Consequência de continuar aprendendo. Consequência de não abandonar a visão. Consequência de atravessar todos os testes que apareceram no caminho. Napoleon Hill dizia que a prosperidade é atraída por mentes preparadas. Isso significa que aquilo que parece uma recompensa, muitas vezes é apenas o resultado de uma transformação interna. Primeiro, a mentalidade cresce. Depois, a realidade acompanha. Primeiro, a identidade muda. Depois as oportunidades aparecem. Primeiro a pessoa se torna diferente. Depois a vida se torna diferente. E quando você entende isso, algo muito poderoso acontece. Você deixa de interpretar os desafios como sinais de fracasso e começa a enxergá-los como parte da preparação. Você percebe que talvez não esteja sendo bloqueado. Talvez esteja sendo treinado. Talvez esteja sendo fortalecido. Talvez esteja sendo preparado para algo maior do que aquilo que imaginava no começo. Napoleon Hill dizia que as pessoas que alcançam grandes resultados são aquelas que continuam avançando, mesmo quando não existe garantia. Elas continuam acreditando, continuam aprendendo, continuam crescendo. E é exatamente isso que constrói a base da prosperidade. Agora deixa eu te fazer uma pergunta muito importante. E responde com sinceridade. Você está disposto a atravessar os testes que antecedem a prosperidade? Porque muitas pessoas dizem que querem prosperar, mas poucas estão dispostas a passar pelo processo que transforma alguém em uma pessoa próspera. Se você chegou até aqui, talvez isso não seja coincidência. Talvez você esteja exatamente naquele momento da vida onde as coisas parecem difíceis, mas algo dentro de você continua dizendo para seguir em frente. E se isso for verdade, então existe algo que você precisa lembrar. Os testes não aparecem para destruir você. Eles aparecem para revelar a força que existe dentro de você. E quando você atravessa esses testes, a prosperidade deixa de ser um desejo distante. Ela começa a se tornar uma consequência natural da pessoa que você se tornou. Agora escreve aqui nos comentários uma frase poderosa. Eu estou pronto para a prosperidade. Porque quando você declara isso, você está assumindo uma nova identidade. E identidade cria destino. E se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua mentalidade, porque prosperidade começa na mente, mas transforma toda a realidade.